Olá, sejam bem-vindos a mais um Jornal de Olho na Cidade. Hoje nós vamos falar só notícias boas. Olha só que coisa interessante, hein? A primeira, não podíamos deixar de enaltecer a grande conquista dos motoboys. Isso aí. Duas conquistas muito importantes. A primeira conquista, referente à legislação que eles conseguiram na Câmara Municipal. Olha só, hein? Conseguiram uma vitória junto aos vereadores para aprovar uma lei que eles permitissem, que fosse obrigatório que os aplicativos fizesse para eles, em cada município, no caso específico em Mogi Guaçu, para terem um local de apoio, para que eles pudessem ficar protegidos de chuva, intempéries, e possam ter nesses locais um local de apoio, um bebedouro, talvez telefone, uma área que eles possam ter. Então, essa legislação foi aprovada na Câmara Municipal de Mogi Guaçu. Ponto positivo, interessante, hein? Isso é muito bom. E o segundo, não foi em virtude dessa lei, porém foi em virtude da humanidade dos fatos. Nós vamos mostrar agora um vídeo e algumas fotos de um local. Vamos ver se vocês conseguem identificar esse local que foi cedido gratuitamente para os motoboys. Veja se vocês conseguem identificar esse local. O Brasil aplaude agora os motoqueiros, os motociclistas, os entregadores de comida, que eles estão ralando para a comida chegar na sua casa. Acordo cedinho, eu pego minha motoca, na disposição, mochilão já nas costas. Dias de luta e dias de glória, só Deus conhece a vida dos motoca. Na rua tromba os parceiros da hora, na mesma luta também atrás das notas. Rap, iFood toca toda hora. Vocês viram esse local? Exatamente. Esse local foi cedido pelo Boulevard Rio, bem ali, próximo ao Portão 2, uma área que foi cedida, ali era um estacionamento de motos, foi feita uma cobertura para atendimento aos motoboys. Ali eles vão ter apoio de eletricidade, vão poder ficar protegidos de chuva, intempéries. Uma grande conquista. Parabéns ao Boulevard Rio por ceder esse espaço aos nossos trabalhadores, para os nossos heróis, para os nossos amigos motoboys de Mogi Guaçu e outros que estiverem vindo de fora possam utilizar a área. Isso é muito bom. Quisera atitudes como essa possam ser copiadas em outros pontos da cidade. No campo do TG, por exemplo, no shopping, são áreas que precisam ter acolhimento aos motoboys. Então, fica aí uma dica e os nossos parabéns pela conquista aos motoboys e também para o nosso amigo do Boulevard Rio, que cedeu esse espaço gratuitamente. Obrigado por essa atitude nobre, tão enaltecedora. Uma outra situação, antes de nós entrarmos para outros assuntos que vão surgir e vão dar muito o que falar. Um indivíduo, um suspeito, um marginal,
um criminoso, um delinquente, dê o nome que vocês quiserem. Foi recapturado. Porque para uma pessoa dessa, com 17 passagens pela polícia, 17, ainda estar na rua, é realmente, na gíria popular, é um bagre ensaboado. Para ele estar na rua ainda, com 17 passagens na polícia. Porém, a polícia militar, com seu tirocínio policial, conseguiu detê-lo pela capela. Vejam só. Notícia divulgada pelo Regional. Na noite do dia 7 de dezembro, por volta das 20h30, uma equipe em patrulhamento preventivo em Mogi Guaçu realizou uma captura significativa ao se deparar com um indivíduo em atitude suspeita na rua Yolanda Chiarelli Franco, no bairro Capela. A ação começou com uma revista pessoal, na qual nada de ilícito foi encontrado. No entanto, durante o diálogo com o suspeito, ele forneceu sua matrícula e detalhes sobre suas passagens pela polícia. Após uma consulta via Copom, a equipe foi surpreendida com a informação de que o indivíduo estava sendo procurado pela Justiça pelo crime de roubo, conforme o artigo 157 do Código Penal. A autoridade de plantão informou que o capturado acumulava um histórico impressionante com 17 passagens por crimes de furto e receptação. Além disso, pesava sobre ele uma prisão preventiva relacionada a um roubo ocorrido com grave ameaça, onde o indivíduo, após realizar um furto durante o dia, retornou à noite ameaçando uma senhora com uma faca, levando seus pertences. O suspeito foi prontamente encaminhado ao Centro de Polícia Judiciária, onde ficou à disposição da Justiça para responder pelos crimes que lhe são imputados. A ação rápida e eficaz da equipe de patrulhamento preventivo demonstra o comprometimento das forças de segurança em manter a ordem e garantir a segurança da comunidade em Mogi Guaçu. Parabéns, Polícia Militar. Foi bem ali do lado da sede, onde fica a área de monitoramento da muralha eletrônica de Mogi Guaçu. Foi ali exatamente bem do lado da sede da muralha eletrônica de Mogi Guaçu, essa detenção, essa prisão. Então, parabéns aí a todos os envolvidos neste fato. Vamos falar agora algo bem interessante. A pauta de votação da Câmara Municipal de Mogi Guaçu. Um fato interessante, que eles apresentam a pauta de votação da Câmara de tudo que vai ser aprovado. Porém, na calada da noite, eles incorporam alguma coisa na surdina para não ficar registrado em momento algum que está acontecendo. Algo que eu entendo que tem que ser extirpado do Legislativo Municipal. Tem que acabar com isso. Tudo tem que ser transparente aos olhos da população. Tudo tem que ser transparente para todo mundo. Acabar com esses projetos que são colocados na calada da noite para serem aprovados. Mas antes de nós falarmos isso, nós vamos falar dos projetos da Câmara. Por que fica chato assistir uma sessão da Câmara? Porque fica o presidente falando assim: está em votação o projeto número tal, aqueles que são favoráveis se manifestem, aqueles que são aprovado. Projeto não sei o que lá mais, que trata não sei o que lá mais. Quem for contra se manifeste, quem não for permaneça como está, aprovado. Mas não fala o que é o projeto. Mas quem quiser que procure saber. Quem quiser que procure saber. A população que está assistindo a Câmara só assiste isso. Então nós vamos trazer para vocês dois desses projetos. Um da Lili Chiarelli e outro do Natalino Tony Silva. Então vamos pegar dois desses projetos e depois nós vamos pegar um terceiro que foi incorporado na calada da noite. Então vamos lá.
O primeiro da Lili diz assim: fica instituído o programa Capacitando Quem Acolhe. Realização de capacitação de agentes comunitários da saúde para que identifiquem, acolham e encaminhem os serviços competentes. Por esse projeto, determina a realização de capacitação de agentes comunitários de saúde. Primeiro, ela está dizendo que eles não são capacitados para isso. É o que está dizendo a lei, que eles não são capacitados para isso. Então, se quiser fazer um projeto, primeiro, entra com um projeto de aperfeiçoamento profissional, atualização profissional. Então, vamos lá. Eu vou guardar esse projeto. E vou para o segundo projeto do Natalino. Semana Municipal de Prevenção e Enfrentamento de Violência Doméstica e Familiar contra criança e adolescente. Legal, maravilha, projeto maravilhoso. Que tal se nós começássemos pela própria Câmara Municipal, onde se fala que o síndico tem que denunciar violência, projeto da própria Câmara, onde se diz que não sei quem tem que denunciar violência. Quando a violência chega dentro da Câmara, vereadores não fazem nada, niente. Não fazem uma apuração, não encaminham para a polícia, não faz nada. Faz esses projetos que se dizem maravilhosos. Eu encaminhei tantas proposituras, tantos projetos meus foram aprovados. Que utilidade estão tendo esses projetos na prática? Se quando a denúncia chega na própria Câmara Municipal, providências de apuração não são feitas. Como nós dissemos, estão falando 1000 coisas, entre elas que eu disse que era para o vereador ir lá e prender a pessoa. Em momento algum eu disse isso. Porém, tem vereadores que não ouvem o que a gente fala e saem falando besteiras por aí. Não tem outro termo, sai falando besteiras por aí. Porque quando fala besteira, eu ainda não coloquei aqui para proteger o vereador. E sai falando besteiras que eu falei que era para o vereador prender o suspeito. Não falei. O que eu disse, sim, se prestasse atenção no que eu falei, que existe 3 esferas de atribuição. 3 esferas de atribuição. A penal, a administrativa e... Certo, vereador? Vamos parar na administrativa? Vamos. Por que a apuração administrativa a Câmara não fez? Tomou conhecimento? Não fez. Ah, mas a FEG está fazendo a apuração. Quem tem que fiscalizar o executivo são os vereadores. O que fizeram? Nada. Não fizeram uma moção, se quiser, para a apuração dos fatos. Agora o vereador se enaltece falando que vai prender quem falou isso. Eu tenho conhecimento jurídico e conhecimento da lei. Quem não deve ter é quem está na vereança da função de vereador, que não está apurando o fato das responsabilidades da prefeitura. Se vocês não sabem cumprir o seu papel, se abdique da função. E não saia falando besteira. Porque não tem outra coisa para nós falarmos. Então fica aí uma sugestão. Abra o ouvido e escute. Se não sabe escutar, não seja pessoa pública. Se não aceita a crítica, não seja uma pessoa pública. E se não sabe simplesmente ler, ouça pelo menos, ou veja. Fica aí uma dica. Porque se diz tão instituído nas leis, mas não sabe ouvir e não sabe ver. Que a televisão você vê e ouve.
Fica só uma dica. E detalhe, não se cala quem está certo. E não vou me calar. Em razão disso, vou ler uma frase, não vou nem dizer de onde que é, porque vai saber o que vai dizer. Eu vou dizer assim, ó. Por causa da penetração da imprensa na sociedade, o tratamento incorreto de casos delicados, como o da FEG, traz prejuízos para a família e até para a investigação. Eu vou dizer para quem escreveu essa babaquice, para não dizer barbaridade, que se não fosse a imprensa ter falado, esse caso tinha sido escondido a 7 chaves. Porque a família procurou a Câmara, não fez nada. A família procurou a polícia, que nem inquérito instaurou. A família se socorreu das suas redes sociais e ninguém falou nada. Se não fosse nós falarmos, isso aí tinha sido trancado a 7 chaves. Porque a própria FEG fez o quê? Lançou uma nota de repúdio. Vê se ela lançou uma nota de repúdio agora que está dando comoção social. Tá aí, senhores. Então, o tratamento incorreto para a família? Não, porque a família está do lado nosso e sabe que o que estamos falando é verdade. Pois eu falo para vocês que existe vários tipos de imprensa. Existe a imprensa falada, escrita, televisada, a imprensa marrom, a imprensa paga, a imprensa capacho. E a imprensa que fala aquilo que alguém quer que diga. Mas quando fala a verdade, causa comoção social em todo mundo. Tanto que vocês estão vendo vereadores estribando. Vocês viram um monte de gente lá na frente da FEG. Mas eu pergunto, tinha carro de polícia? Tinha carro do ML? Não. Tinha só veículos da Prefeitura Municipal. Isso é para fazer apuração? Ou isso é para abafar um caso? Cadê o relatório do CREAS? Foi divulgado? Não, não pode, porque envolve menor. O que vai estar escrito nesse relatório? E agora vem falar, como que se diz, como é que colocaram aqui? Tratamento incorreto. Incorreto é quem falou isso. Que não tem conhecimento de polícia, não tem conhecimento de isso que os vereadores estão aprovando para falar que fazem de apoio social, que na prática não estão fazendo. Fica aí uma dica. População, vocês têm a força. Vocês mudam. Só depende de vocês. E vamos falar mais um agora. Por isso que eu falo, tem certas coisas que a gente pensa e nós vamos passar para os senhores agora. Então vamos lá. Na calada da noite, a Câmara Municipal colocou um projeto de resolução para votação na Câmara Municipal. Detalhe, você entra no site da Prefeitura, você não vê esse projeto de resolução, mas foi aprovado por unanimidade e vai beneficiar 27 funcionários da Câmara Municipal. Vai beneficiar 27 funcionários da Câmara Municipal. Será que eles não viram que um projeto semelhante já foi decretado inconstitucional pela Justiça? Será que eles não conseguem visualizar que uma lei semelhante a essa foi decretada inconstitucional no estado de São Paulo? No estado de São Paulo ela tinha um nome que chamava nível universitário. Simplesmente trocaram de nome e puseram outra coisa. Nível universitário, para vocês saberem, é a seguinte situação. O funcionário tem uma faculdade, passa a receber uma gratificação a mais. A Justiça já decretou isso inconstitucional em vários níveis da Justiça. Foi decretado inconstitucional
em vários níveis, estou repetindo. E me vem a Câmara Municipal de Mogi Guaçu, que tem o seu corpo jurídico, e nesse daí eu parabenizo o vereador Batatinha, que votou contra. Eu acredito que votou porque não favoreceu todos os funcionários públicos, mas somente os da Câmara, porque ele é funcionário público e tem nível universitário. E aprovaram um abono de 20% para o funcionário da Câmara Municipal que tem faculdade, ou seja, os 27 funcionários. Se fosse por um processo de equidade, por que não aprovaram para todos os funcionários públicos? Nós vamos ter que entrar com ação no Ministério Público para provar para os vereadores que essa é uma resolução inconstitucional. Vereadores, ao publicar essa resolução, vocês podem procurar no Ministério Público, que já vai ter uma ação no Ministério Público. É absurdo isso. É absurdo. Não estou falando que eles não mereçam, não é isso. Só que os meios pelos quais estão tentando fazer não é legal. Na última sessão da Câmara, na calada da noite. Então dê aumento para os funcionários da Câmara. Fala assim, vamos dar 20% de aumento para os funcionários da Câmara. Pronto. Não tem como se discutir. Mas fazer em forma de bonificação, a Justiça vai cancelar. Serão várias situações que vão ser alegadas. Uma delas, o processo de equidade. Por que um pode e o outro não? É justo os funcionários da Câmara terem 20% a mais e os funcionários da Prefeitura, que perderam 8% de assiduidade, não terem nada. Nenhum abono. Isso não é nem questão de... Vamos pensar, até nem questão de legalidade. Vamos pensar em questões de moralidade. De justiça. É justo. Qualquer professor tem que ter nível superior hoje. Ou ter algum diploma equivalente para dar aula. E não vai ter essa benemérfice? É justo, senhores vereadores? 10, né? Porque um votou contra. Será que aquela situação, quem for favorável permaneça como está, quem for desfavorável se manifeste? Não é nem questão de se manifestar por ser contra, é manifestar-se por ser ilegal. É manifestar-se por ser imoral. É a situação que nós podemos falar de olho na cidade. Vamos continuar olhando, vamos continuar falando. Lembra que nós comentamos com os senhores sobre iluminação pública? Mais uma vez, través de novo, vamos continuar falando. Não se foi falado que se foi colocada iluminação pública? Na cidade inteira. Tem lugar que nem a lâmpada foi trocada. E muitos a lâmpada foi queimada, está queimada e não se troca. Sabe aonde? Aquela que nós já mostramos e vamos repetir novamente. Nem vamos falar mais da sinalização de solo, vamos falar da iluminação. E vai ter um evento religioso ali do lado. Olha só o áudio que nos foi passado exatamente ali, ó, no finalzinho da Avenida Casa Branca.
Veja só. Olá pessoal da MIT TV, a televisão que está fazendo um trabalho maravilhoso na cidade de Mogi Guaçu. Faz uma semana que vocês passaram a minha reivindicação no programa sobre esse poste aqui na Manuel Mendes, no final da Avenida Casa Branca. Essa aqui é a Avenida Casa Branca, aqui é o espaço Vila Verde, certinho? Aí, coronel, até agora não consertaram, só que ali, passando essa primeira casa aqui, a segunda é a comunidade Sagrada Família. E amanhã começa o tríduo da Sagrada Família, onde vai vir gente de muitos lugares, vai vir padres diferentes. E me cobraram por que não acenderam essa lâmpada aqui, porque vai vir bastante gente. Eu falei para os administradores que estavam aguardando, faz uma semana, não consertaram essa lâmpada aqui, certinho? Então é o seguinte, vou estar passando. Lá na capela tá bonitinho. A comunidade aqui faz parte da capela. Então falta só um pouco de generosidade para que conserte isso aqui. Certinho? Sou Manuel do Filemon. Tamo junto. Um abraço. Não sei nem para quem pedir. Não sei se eu peço pro Papa Francisco. Talvez o Papa Francisco resolve isso aqui. Então eu gravei nos dois pontos. Lá na lateral da Manuel Mendes, no outro lado, tem um poste que quebrou. Trocaram o poste e não colocaram luminária lá, correto? Agora esse aqui já passou a semana, passou na segunda-feira no programa dele e até agora não vieram consertar. Tá muito difícil de trocar uma lâmpada, imagina outras coisas. Certinho? Hoje em Mogi Guaçu, bastante chuva na nossa região, né? Só quero agradecer. Vou mandar para a MIT TV e ver o que pode ser feito, né? Vamos aguardar, né? Seu Manuel. Será que até nós vamos ter que falar quantas vezes, né? Obrigado por confiar na MDTV. Obrigado por estarmos juntos. Vamos continuar cobrando. E um fato interessante para levar para todos vocês, que nós temos vários estabelecimentos comerciais ali próximos, que utilizam esse espaço para voltar do trabalho. Imagina voltar andando essa rua escura. Muitas pessoas vão ali, descendo, para buscar água na mina. Local escuro é insegurança pública. Local escuro é insegurança pública. Lembra quando nós falamos lá do Santa Cecília? Que a população falou? Que se não fosse a intervenção de um cidadão, uma mulher teria sido estuprada? Com toda certeza. E vem os vereadores falando de campanha, campanha, campanha. Será que a prefeitura vai ter tanto dinheiro para fazer campanha assim? Se ela não tem dinheiro para trocar a lâmpada? Pegou empréstimo para trocar a lâmpada? É isso, senhores. Vocês acham que para por aí? Não. Vamos voltar agora lá atrás. Córrego dos Macacos. Córrego dos Ipês. Nossa, já são tantos córregos que a gente até confunde. Córrego dos Ipês. Lembra que estava desmoronando? Estava desmoronando. Agora, a prefeitura resolveu interceder no local. A obra parou. E nós vamos dizer por quê agora. Vejam só. O pessoal tá falando que parou a obra, parou sim, ó. Do lado de cá ainda foi feito já uma barreira de contenção. E eu achei um pouco fina. Como eu não entendo engenharia, porque assim, só quem mora aqui perto sabe que aqui quando chove
a corredeira de água aqui chega a ser absurda. O que é incrível é a postagem que a população fez. Não foi nem nós, foi a população falando. Começaram a obra, foram, mexeram. Aí o que acabou acontecendo? A população, para utilizar, para continuar passando por ali, a própria população foi lá e criou uma passarela para a população não sofrer mais com essa obra. A própria população criou uma passarela ali do lado. Olha aí, vocês vão ver, tem uma passarela do lado ali, ó, que a própria população criou. E aí vem aquela pergunta: sabe por que a obra está parada? Porque a prefeitura não pagou a empreiteira. Uma empresa foi lá para colocar os tubos. Foi fazer a muralha, não conseguiu, caiu. Contrataram uma outra empresa para fazer o muro de contenção das laterais. A prefeitura não pagou, a empresa parou. Quem que sofre? A população. Imaginou se der uma enchente agora? A passarela vai embora. A população vai ficar sem como transitar no local. É o que eu falo. Planejamento. Se as secretarias fizessem em conjunto um planejamento, tudo seria tão mais fácil. Ai, nós precisamos roçar a praça do IP8. Vai lá, roça duas, a outra que está do lado, não roça. Que está do lado, na mesma rua, sequencial. Pega o maquinário e equipamento e vai para outro lado. Não tem planejamento, não tem um cronograma de obras. Essa é uma obra parada. Vocês que estão no IP amarelo, olha aí. Está tendo ampliação do posto do IP amarelo? Estão construindo o posto do IP amarelo? Está sendo ampliado o posto do IP amarelo? Basta ver, essa mesma empresa é a empresa que ganhou para fazer a iluminação pública do pedalinho. Do pedalinho já foi pago, só que a obra está paralisada. Nós já mostramos aqui. Essa obra do córrego dos IPs está paralisada. Ah, eu esqueci, eles vão entregar antes da eleição. A prefeitura já vai começar o ano com 290 milhões, não vou dizer em dívida, porque se eu falar em dívida, vai falar que ela não tem dívida. Restos a pagar. Olha que termo bonito, restos a pagar. Se ela tem um orçamento de 700, já está devendo 290 milhões, mais de um terço. Restos a pagar. Vamos ver o que vai ser na audiência pública de janeiro. O que vão falar? Restos a pagar. Mais de 100% estourando o teto de gastos. Não mostrei para vocês, mas embaixo lá está escrito ação penal. Ação penal. Ação penal quer dizer crime. E depois, quando nós falamos, nós temos... preciso até achar o termo, que eu até achei super interessante. Vou até repetir. Ação incorreta da imprensa. Esse foi o termo, né? Ação incorreta da imprensa. É ação incorreta da imprensa nós noticiarmos, nós falarmos aquilo que é verdade que eles não querem que seja dito. Isso é uma ação incorreta. Incorreta é quem se cala. Incorreta é quem fica de quatro para certas atitudes. Isso é ação incorreta.
Porém, deixamos para vocês tirarem suas conclusões. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até amanhã.